Isto aí, aqui. Quem está com vocês é o Alex, o professor Alex Orengo, que está aqui conversando com você sobre oratória para você aumentar suas vendas, uma oratória para que você dobre as suas vendas. É isso que nós estamos vendo aqui. Oratória para você dobrar as suas vendas. É nisso que eu estou trabalhando, é nisso que eu venho batendo, é nisso que eu venho conduzindo, é nisso que eu venho desenvolvendo a gente, é nisso que eu venho me envolvendo e te envolvendo. Por quê? Porque eu quero que você tenha mais prosperidade, que você tenha mais felicidade, que você tenha muito mais para a tua família, para as pessoas que você ama. Então, nós estamos aqui hoje tratando de um assunto muito bacana, cara, de uma dica inacreditável. Nós vamos falar a respeito de modulação de voz, para que você aumente suas vendas, dobre as suas vendas com modulação de voz. Ah, é só modulação de voz? Obviamente que não. Você tem que usar a voz para alguma coisa, mas a voz vai modular, vai te ajudar aí a você aumentar as suas vendas, beleza? A gente vem construindo juntos aí, vem tratando de uma série de itens ligados a grande característica de um orador, a grande característica de um vendedor, de um consultor. E qual que é? Acho que você ainda não esqueceu, né? Por favor, ontem a gente já acabou não conversando, mas estamos aqui, espero que você não tenha esquecido por a gente não ter batido o papo ontem. Qual é a maior característica de um bom orador, a maior característica de um bom vendedor, de um bom consultor? É mudar o estado emocional das pessoas. Mudar o estado emocional das pessoas. Por que é mudar o estado emocional das pessoas? Cara, já te disse isso, velho, já te disse, é uma coisa que eu não preciso mais falar, você já tá careca de saber, já tenho batido aqui, beleza? Não, mas é importante lembrar. Qual que é a grande sacada disso, né? Por que a gente tem que mudar o estado emocional das pessoas? Porque a venda, a compra, consequentemente, é uma ação, é uma atividade emocional. Eu faço na emoção. Ah, mas eu vou comprar um parafuso, Alex. Cara, é emocional. Por quê? Porque você escolheu aquela Ferrari por um determinado motivo, escolheu entrar ali por um determinado motivo, por alguma coisa que você não sabe nem o que é. Ah, mas é perto da minha casa. Cara, tem emoção. Tem emoção. É porque você é preguiçoso, não quis caminhar muito, foi ali, é emoção. Chega a me babar quando eu falo esses troços, cara. Pelo amor de Deus, põe isso dentro da tua cabeça. É isso aí mesmo, meu irmão. Vamos mudar o estado emocional das pessoas. Então, a modulação de voz ajuda a fazer isso. Por quê? Porque para mudar o estado emocional das pessoas, eu tenho que saber contar boas histórias, saber contar histórias e contar a história do negócio das pessoas. Eu tenho batido, porque se você aprender isso, meu amigo, você vai ser campeão do mundo. Cheguei a me despentear inteiro aqui, cara. Se você souber isso, cara, souber contar boas histórias, você vai ser campeão do mundo, cara. E você vai deixar de ser chato, vai deixar de não ter a atenção das pessoas, vai deixar de não ter a atenção dos seus clientes, vai deixar de não ter a atenção daquelas pessoas que você quer conquistar, das pessoas que você se relaciona, das pessoas que deveriam estar interagindo com você. Os teus clientes vão pensar que você é um cara relevante, vão pensar que você é uma pessoa que vale a pena escutar, que contribui com eles, e isso tudo acontece como? Como? Através, obviamente, da fala, da troca. Então, a gente tem que saber modular, tem que saber trabalhar a voz. Essa é a grande sacada que nós vamos trabalhar hoje. O que não é o que nós estamos fazendo aqui, cara? O que não é o que eu vou te ensinar? Cara, isso aqui não é aula de fonoaudiologia, não é exercício de fonoaudiologia, isso aqui não é aula de teatro, não é aula de representação, nada disso. Nós estamos trabalhando aqui a tua capacitação, algumas dicas, alguns complementos, para que dentro de todas as ferramentas que você tem, como um bom consultor, como um bom vendedor, como um bom profissional da área comercial, como um bom profissional de vendas, você saiba usar tudo isso de uma maneira eficiente, de uma maneira poderosa, de uma maneira alinhada, para que você efetivamente tenha aí os teus resultados. E qual é o resultado que nós estamos buscando, cara? Buscando dobrar as tuas vendas, cara. É isso que nós queremos. Porque se você dobrar as tuas vendas, cara, consequentemente dobra o din-din.
e eventualmente, na medida que você aprimorar aí o teu mercado, aprimorar a tua carteira, aprimorar a tua técnica, enfim, naturalmente, consequentemente, é uma coisa que vai acontecer, cara, você não precisa nem se preocupar, o teu percentual de comissão vai melhorar, porque o teu mercado vai melhorar, porque você vai conseguir trabalhar melhor margem, melhor markup, preços, etc, 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 etc. Outra hora a gente fala sobre isso. Hoje nós estamos falando sobre voz, modulação de voz, como que a voz vai te ajudar a você ter mais, a dobrar as tuas vendas, beleza? O que não é, como eu estava dizendo, é uma aula de teatro, uma aula de representação, não é exercício de fonoaudiologia, nada disso, aula de articulação, não é. Até podemos, em algum outro momento, falar um pouco sobre exercício de voz, já falei rapidinho, num tempo atrás, sobre isso, mas não é o caso, nós não estamos aqui para tratar disso, não estamos aqui falando disso, beleza? Bom, e essa oportunidade, essa dica, esse tema que nós estamos trabalhando, ele é importante, ele é relevante, por quê? Por quê? Me responda você. Nós estamos trabalhando de voz, por que que esse item, esse ponto que trata de voz, é algo tão importante quanto saber sobre qual é a maior característica que você como orador, que você como consultor, que você como homem de vendas tem? Me diga. Hã? Qual que é? Qual que é a sacada? Por que que esse troço é importante? Cara, mas tá mais na cara que nariz, velho. Tá mais na cara que nariz. É o seguinte, qual é a tua ferramenta para vender, velho? Catálogo? Não. Automóvel? Não. Telefone? Não. Cara, tudo isso você usa. Tudo isso você faz. Apresentação online, slide, plataforma Zoom, plataforma Jitsi, plataforma stream não sei das quantas, enfim, tudo isso você usa. Beleza, tudo isso é ferramenta, mas a grande, a inacreditável, a imprescindível, a introcável habilidade, cara, é a voz. A voz. Você não conta história se não tiver voz, você não apresenta se não tiver voz, você não interage se não tiver voz. Ah, eu faço voz, cara, eu não me sacrifico, cara. É claro que você faz a apresentação sem voz, você manda lá por e-mail, manda por WhatsApp, lá uma apresentação seca, com um vídeo, com alguma coisa, cara. Mas esse não é o tipo de interação, não é o tipo de relação que eu tô falando, não tem nada a ver com isso. Eu tô falando do ao vivo, do cara a cara, do tamo aqui, ó, tamo aqui trocando, tamo aqui falando, estamos compartilhando, desse contato, cara, desse contato que eu estou falando. E para ter esse contato, você precisa da voz, para se comunicar, para defender preço, para argumentar, para negociar, para entender o cliente, para perguntar. Cara, a voz, a interação, cara, isso na minha cabeça, eu posso estar totalmente enganado, cara, eu posso estar vivendo no século retrasado, mas eu acredito demais nisso, cara, demais. Acho que nunca isso vai ser substituído, cara. A voz, cara, a máquina fala com a gente, cara. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, a máquina fala com a gente, cara. O computador fala com a gente, a internet fala com a gente, cara. Então, a voz é importante, senão só aparecia coisa escrita na tela, velho. Sacou? Por isso que essa conversa de hoje, que é usando voz, é tão importante, porque a voz é o nosso grande ferramental, é o nosso grande instrumento para falar, para interagir, para conversar, para apresentar, enfim, para ter contato com os nossos clientes. Isso é uma coisa muito, muito, muito bacana, muito interessante, e a gente tem que saber usar, cara. Tem que saber usar. Tem uma série de coisas aqui que valem a pena a gente estar compartilhando, exatamente porque é a tua maior ferramenta de trabalho, né? Então, saber modular a voz. Modular a voz. Essa é a grande sacada que a gente vai tratar hoje. Bom, eu quero contar para você aqui uma história, na verdade, citar dois exemplos, né, de consultores que eu contratei, que trabalharam comigo, e que um eu tive que trabalhar mais, o outro eu tive que trabalhar bem menos, né, aquela história, né, às vezes é melhor segurar o louco do que empurrar o preguiçoso, né, já escutou esse ditado? Pois é, eu
não que fosse preguiçoso, não que fosse louco, mas, enfim, era um que tinha muita habilidade com voz, o outro não tinha tanta habilidade com voz, e eu tive que trabalhar os dois. Um eu tive que segurar um pouco, o outro eu tive que empurrar. Né? Então, vou falar primeiro sobre o camarada que eu tive que empurrar, porque o outro você vai entender. Não, então, a modulação de voz, cara, na minha visão, já há muito tempo, um grande ferramental, e eu sempre orientei os meus consultores, os meus times de venda, enfim, os meus alunos, a usar essa variação de voz. Né? Não só a altura, né, como a gente está fazendo aqui, né, eventualmente falando um pouco mais baixo, para que você relaxe, fique mais tranquilo, enfim, né, e tal, possa cruzar os braços aí, me olhando, até dê um certo soninho e tal. E eventualmente a gente falando um pouco mais rápido, falando um pouco com mais energia, falando um pouco mais vigorosamente e mais alto, enfim, aí você já tem um outro tipo de interação, mas aí a gente precisa ter, então, essas variações todas, né? Enfim, e eu sempre acreditei nisso e sempre ensinei os meus consultores, os meus times e alunos, como eu estava dizendo, a usar isso. E eu já citei o caso dele aqui uma vez, o Antônio foi um francês que eu trabalhei, que eu contratei para trabalhar comigo, e ele tinha uma certa uma certa homogeneidade na voz, uma certa homogeneidade para falar. Né? Ele tinha assim uma coisa assim muito reta, né? Uma coisa assim muito constante, tal, um bom vocabulário, cultura pra caçamba, para não dizer um nome feio aqui, senão depois não deixa a gente publicar esse negócio, né? Uma chatice, né? Enfim, mas tudo bem. Falava muito bem, né? Tinha cultura pra caçamba, né? E você entendeu o que eu quero dizer? Tinha assim um charme como vendedor, conseguia com o jeito francês dele, né? Trazer as pessoas, demorava um pouquinho, mas ele conseguia, mas, cara, sempre com dificuldade, e trabalhava assim. E aí eu vim trabalhando com ele, para que ele tivesse algumas variações, enfim, e ele teve um desenvolvimento muito grande, assim, 2, 3 meses de muito trabalho, ele conseguiu entender, conseguiu acreditar, e ele me dizia, Alex, esse negócio parece mercado persa, cara, eu odeio fazer isso. Eu disse, Antônio, me escuta, cara, esse troço funciona, quer ver? Vou fazer para você. Eu ia lá e fazia. E, nossa, cara, fazia um uso circense, né? Não só da expressão vocal, né, da voz, mas daí contribuía com a expressão corporal, né, com a expressão facial e tal, um negócio ia saindo assim, mas circense, cara, circense. E aí o Antônio entendeu, começou a usar, cara, e hoje ele usa isso com habilidade, é um cara fino, cara. Fino, é magnata, né? E já com aquele charme dele e tal, o cara arrebentou usando a voz, aprendendo a modular a voz, né? O outro exemplo que eu tenho, que é do Beto, né, o Roberto, que a gente trabalhava todos juntos e tal, nessa época eu tinha uns 9 consultores, todos assim de altíssimo nível, né, cada um do lado, e aí o Roberto, porto-alegrense nato, cara, nato, surfista, ele era campeão de competição de jet ski, um cara ligado a andar de skate, um atleta, cara, um atleta. Sempre gostei de trabalhar com atleta, né? Já falei isso para vocês, um dia vou falar sobre isso. Eu acho que mereço. Anota aí, porque, cara, não posso esquecer dessas coisas, senão depois o pessoal me cobra. Beleza, então vamos lá. Isso aí mesmo. E aí o Roberto, cara, nossa, porto-alegrense, daquele assim da gema, cara, da gema. Um cara fantástico, um monstro de um vendedor, cara, aqueles vem pra cima, assim, maquinando o cara já, né? Nossa, eu tinha que segurar o Roberto, né? Cara, puxa vida, o porto-alegrense, cara, tem um jeitão de falar.
O gaúcho já tem um jeito estranho de falar, né? Eu sou gaúcho, já estou muito tempo fora da minha terra querida, do meu Rio Grande do Sul, lá da minha Porto Alegre, inacreditável, da minha Tramandaí e tudo mais, né? Já estou muito fora, mas o pessoal que me escuta diz, você é gaúcho, né? Eu acho que não tenho mais o sotacão, né? Falo uns tchê de vez em quando, né? E tenho aqui o meu fantástico chimarrão e tal, para dizer que realmente sou gaúcho, né? Mas, cara, Porto Alegrense, cara, tem um jeitão de falar que, meu Deus do céu, né? E aí o Beto, né? O Beto sempre falou muito assim, bom, Alex, então eu tenho umas visitas aí para fazer, né? Eu gostaria que você fosse comigo lá, cara, porque as pintas lá, elas acho que vão me atender, mas elas vão querer escutar o gerente, né? E, cara, o Porto Alegrense, ele consegue interpretar, assim, até preço, cara. Quando pergunta o preço pro Porto Alegrense, o Porto Alegrense interpreta, cara, até o preço, cara. E o cara pergunta assim, pô, cara, quanto é que custa essa empadinha aí, cara? Essa empada sai R$1,42, cara. R$1,42. R$3,34. R$5,52. Tem esse jeitão de falar, né? Assim, cara, é muito legal, cara. E eu tive que segurar o Beto, porque ele usava, e ele falava, e a pena, cara, ele tinha um jeitão, cara, um jeitão de falar. E esse caso foi o contrário. Eu tinha que segurar o Beto para que ele usasse menos, porque era o tempo todo, cara, o tempo todo. Chegava a ser cansativo. Eu tive que fazer um trabalho grande com ele para ele me parar com essa interpretação, assim, né? Cara, e os dois tiveram muito sucesso. Os dois. Tanto o Beto quanto o Antônio, né? Um teve que aprender um pouco mais, o outro teve que desaprender a usar tanto essa modulação de voz, cara. Porque a modulação de voz, ela ajuda, turma, a dar colorido, ajuda a dar um cenário, a fazer o composto, a ajudar a pessoa que escuta agora a entender o que nós estamos falando. Tá vendo? Quando eu chamei, e não chamei você pelo nome, né? Eu simplesmente levantei a voz aqui e fui um pouco mais enérgico, você prestou mais atenção, né? Porque, cara, quando nós tratamos de coisas que são muito importantes, é importante também fazer com que as pessoas parem, comecem a refletir. Tem coisas, inclusive, que tratam de mais sentimento, das nossas questões interiores, né, o relacionamento que o nosso cliente tem com a empresa, que de repente foi fundada pelo avô dele, e depois passou para o pai, e ele acabou sendo preparado, né, pelo pai, pelo avô, para assumir aquela responsabilidade, né? Então ele tem um vínculo de família. Então veja, toda essa variação, ela dá um cenário, ela dá um colorido, ela dá uma interpretação, ela deixa o contato, ela deixa a nossa fala, a nossa interação com o cliente mais interessante. Porque se eu vier falando sempre assim, você aí estiver agora prestando atenção em mim, e você tem que saber que a voz é uma coisa importante, é uma ferramenta importante, ela tem que ser usada de uma maneira mais variada, exatamente para que a gente consiga contar boas histórias, e contando boas histórias a gente consiga mudar o estado emocional das pessoas. Eu não sei o que eu estou fazendo nesse jeito, porque que tipo de estado emocional eu vou conseguir, que assim, eu vou fazer que todo mundo que me escute se suicidar, é a única coisa que eu vou conseguir, né? Não é? Então, a gente tem que dar um colorido, tem que dar ritmo, tem que dar uma certa encenação, né, uma parte cênica que vai acontecer, embora eu tenha dito que isso aqui não é uma interpretação, né, não é aula de teatro, isso aqui, eu estou enfatizando a importância da variação da voz, né? Ela ajuda a marcar as palavras, ajuda a marcar as fases do nosso discurso, as fases da nossa apresentação para quem nos escuta, nos ajuda a marcar aquilo que é importante, aquilo que não é tão relevante, aquilo que eu quero dar ênfase, ajuda a marcar aquilo que eventualmente eu vou querer que o cliente
pense mais, que seja um momento mais introspectivo, um momento mais intimista, um momento mais pesado, né? Disse para você que eu já trabalhei com seguros de vida, né? Então, quando tinha que fazer o cara sentir o peso, cara, da família, ou a morte chegando na garganta dele aqui, né? O Drácula chegando, cara, eu tinha que ser muito mais pesado, muito mais fúnebre, muito mais sinistro, sombrio. Eu tinha, então, que botar a minha voz para dentro da minha garganta, fazer uma voz gutural, para que a pessoa sentisse, então, aquelas coisas que eu gostaria que ela sentisse, não é mesmo? Enfim, então, variava. Por quê? Porque eu queria que tivesse um ambiente, um tom, né? E isso afeta a pessoa, não só a palavra, mas a melodia com a qual a palavra está chegando nos ouvidos da pessoa, isso afeta o estado emocional. Vai fazer com que a pessoa fique um pouco mais reflexiva, vai fazer com que a pessoa fique mais motivada, vai fazer com que a pessoa fique mais pensativa, né? Vai fazer com que a pessoa fique mais interessada ou menos interessada naquilo que você está apresentando, naquilo que você está falando, naquilo que você está expondo para ela. É uma grande ferramenta, cara, é uma grande ferramenta a voz. Por isso que ela tem que ser muito, muito, muito bem trabalhada, muito bem utilizada para fazer essas marcações, para fazer essas modulações, enfim, né? E se eu pudesse te dar alguns exemplos, né, alguns interessantes, outros nem tanto e tal, de profissionais que usam a voz das mais variadas formas, né, e aqui sem juízo de valor algum, eu sempre repito isso, é simplesmente um exemplo. Eu não estou defendendo ninguém, não estou defendendo rede, eu não estou defendendo veículo, eu não estou defendendo mídia, eu não estou defendendo canal, nada disso. Você está pensando isso, cara, você está pensando errado. Desculpe, já saiu errado. Aqui eu estou interessado em você, que você dobre suas vendas, que você tenha mais felicidade, e eu só uso exemplos que me vêm, exemplos que eu vejo, que eu percebo e tal, e que uso. Tudo bem? Beleza? Aparentemente, se você quiser pensar diferente, aí pense diferente, eu também não vou ficar gastando meu latim com você para tentar te convencer de uma coisa que você não quer se convencer, beleza? Então, fechado parênteses, vamos lá. Um camarada que me chama a atenção da maneira como ele usa a voz, um cara aqui da Band News, aqui de Curitiba, né, que faz também algumas inserções em alguns veículos de jornal de televisão, que é o Emanuel Pierin. Cara, o Emanuel Pierin, ele tem um jeito de falar e uma didática para falar que me chama muito a atenção. Eu cito ele como um exemplo legal, né, um exemplo de quem usa bem a voz. Cara, ele consegue interpretar até trânsito, cara. Ele disse, e agora lá no portão? E agora no portão tivemos, ouvinte, tivemos uma colisão entre uma moto e um automóvel. Tivemos uma colisão entre uma moto e um automóvel no portão, ouvinte. Ele tem eu não consigo imitar, cara, ele é único, né? Ele tem um jeito de falar, cara. Veja, escute a Band News e perceba a maneira como ele fala. E ele é didático, ele repete 2, 3 vezes a informação de maneiras diferentes e tal, ele se preocupa com o ouvinte, ele está ligado, né? Ele está atento ao tipo de mensagem que ele está passando, né? E ele é calmo, ele tem um outro jeitão, não é parecido comigo, que sou elétrico, que sou espoleta, assim, meu Deus do céu, eu tô o tempo todo assim. Não, ele é um pouco mais sereno e tal, mas ele consegue usar, né? Então ele usa assim. Outro cara da Band que eu gosto, eu escuto muito a Band News, né? É o Oineg. O Oineg tem um jeito de falar, né? Veja, Band no meio do dia, ali pelo meio-dia, ele vai falar, acho que do meio-dia às 2, mais ou menos, né? E ele fala, o Oineg fala, cara, de noite ele faz o jornal da Band também, aí na televisão você pode escutar, mas daí ele está enjaulado, né? Não vai dar para ver. No rádio é diferente, porque como o rádio cara, é voz, né? Rádio é voz, não tem outra maneira, não é mímica, não é imagem, não é nada, é voz. Os caras são desenvolvidos para isso. Um outro cara aí de outra rede, mas da televisão, né, que é o Otávio Guedes.
o Otávio Guedes da Band News, já falei dele uma vez, da Globo News, já falei dele uma vez aqui. Cara, ele tem um jeito de falar, ele põe exemplos, e aí ele fala rápido, ele fala de piadas internas, e ele faz uns trejeitos, assim, e ele sabe usar a voz, cara. Ele sabe usar. E ele fala rápido, fala devagar, ele consegue... Não, mas agora vamos falar sério aqui, agora o negócio é sério, né? E aí ele repete, e eu vou ter que repetir. E ele pontua, né? Ele prepara o ouvinte, ele prepara o telespectador para aquilo que ele vai dizer. Né? E de vez em quando se perde e interage de uma maneira muito humana, usa bem a voz, aí são exemplos bons. Exemplos que não são, ou são antagônicos a esse, ou são contrastantes a esse, que eu posso te citar também. Eu já citei aqui uma vez também a Ana Flor, que é colega do Guedes na Globo News, né? Faz os mesmos jornais ali com eles e tal, né? Ana Flor, ela tem um jeito de falar assim, chegou uma hora que você acha que ela vai morrer, ela retorna, a Júlia do Ailib também tem esse jeitão, né? É mais assim, né? Da Band tem o Penteado, que fala lá sobre seguros, né? Sobre Siga Seguro. Ele fala assim, parece um... né? Lembro, Sem Juízo de Valor Nenhum, aqui são exemplos contrastantes a respeito da maneira como os camaradas falam. Né? Então, é importante a gente ter essa variação de melodia, né? De ritmo na voz, porque dá colorido porque a gente fala, dá colorido para a nossa mensagem, ajuda a contar a história. Lembre, você tem que contar histórias, e para contar histórias, você, além de usar muito vocabulário, né? Porque a gente trabalha com essas imagens mentais, já comentei isso com você aqui, a gente tem que ter essa versatilidade de saber usar, então, a altura da voz, o ritmo da voz e essa melodia, né? Essa melodia, né? Que cara, como música, você escuta uma determinada melodia de música, né? Sei lá, escuta uma música clássica, escuta essas músicas que tem passarinho, água, canto indígena, música celta, você tende a uma introspecção, tende a ficar mais assim e tal, né? Ou você escuta um jazz, né, ambiental, alguma coisa assim, então você tem um tipo de sensação, me deu vontade de tomar um café agora e tal, né? Escutando aquele piano bar e tal, tomar um bom whisky, enfim, né? Etc. Aí você escuta um funk, cara, você tem outro tipo de reação, você escuta um pagode, escuta um samba, aí você fica mais agitadão, né, e tal, fica, né, já quer sair no ziriguidum, né, enfim, a música transmite emoção, música é melodia, é ritmo, cara, a voz é a mesma coisa, ela vai transmitir emoção, ela vai transmitir sentimento, ela vai transmitir a mensagem que você quer que o teu cliente receba de uma maneira mais colorida. Eu quero usar esse adjetivo aqui, colorida. Tá? Bom, aí você pode estar olhando para mim e dizendo, cara, pô, Alex, esse troço não funciona, velho. Esse troço não funciona. Cara, usa. Te dei 2 exemplos aí, do Roberto e do Antônio, né, que foram caras que em pouquíssimo tempo, a hora que conseguiram modular isso, em 2, 3 meses, cara, estavam atendendo os clientes e ganhando muito bom dinheiro por conta da maneira como estavam atendendo. Por quê? Porque os clientes gostavam deles. Os clientes gostavam de estar com eles. Os clientes gostavam de escutá-los. Os clientes gostavam de interagir com eles. E qual era a grande ferramenta que eles tinham? Fora a mensagem, a maneira de passar a mensagem. Cara, então, funciona. Não fique pensando, só a modulação de voz, cara, o que importa é a competência, o que importa é a mensagem, o conteúdo. Ah, é? É? Ah, é? Então experimenta. Experimenta passar o mesmo conteúdo de uma maneira chata para um cliente, aí pega um cliente mais ou menos parecido
e tenta passar de uma maneira muito mais de 3h34, né? 3h42, agora nós vamos, então vou te apresentar agora os meus serviços, os meus produtos, né? Nós temos aqui um lançamento, né? E eu vou te apresentar esse lançamento, e agora você vai apresentar, e agora você vai ver, e agora você vai ver como é que vai acontecer aqui na tua empresa, e nós vamos conseguir mobilizar toda a tua equipe, e nós vamos conseguir continuar essa maravilhosa, inacreditável missão que você herdou do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, e que um dia você vai passar para o seu filho, mantendo essa linhagem de muito sucesso, né? Experimenta fazer. Você vai ver o quanto você vai ter de resultado. Cara, eu te asseguro. Por quê? Porque isso é música, isso é melodia. Voz é poder. Quem souber usar a voz, quem souber usar a melodia da voz, e usar de uma maneira certa para fazer as coisas certas, cara, vai ter muito, muito, mas muito sucesso. Muito sucesso. Tá? O jeito errado de usar tudo isso é você ter um contato que não seja você. Ter um contato que seja, por exemplo, muito artificial. Né? Aquela história, cara, não disfarça porque senão você se entrega. Sabe aquela história de gente que não sabe disfarçar? Pois é, então a maneira errada de usar isso, cara, é você não ser natural, é você não conseguir ser você mesmo. Qual é a sacada agora, né? Qual é a receitinha de bolo, que é um troço horrível, eu não gosto de usar isso, mas, cara, tudo bem. Primeiro, grave você falando. Grave você falando. Escute você falando. Veja o que você acha de bom, o que você acha de ruim. Ou o que você acha que tem que manter, o que você acha que poderia mudar. Tá? Se você puder gravar, inclusive, com vídeo, em vez de gravar a sua voz, faça, porque aí você tem uma interpretação visual de como que a voz está se comportando. Tá? Pela maneira como os teus olhos, a sobrancelha, como a tua bochecha, o teu nariz, como é que você mexe o pescoço, as mãos e tal, tudo isso está indo junto com a voz. E ajuda a dar o colorido, dar o ritmo, dar a energia. Né? Então avalie o que você imagina ser interessante manter e o que eventualmente você gostaria de retirar e de mudar. Em cima desses que você quer mudar, treine a forma diferente. Encontre a forma diferente com a qual você gostaria de fazer aquela mesma apresentação. E aí, grave de novo, com as coisas que você quer manter e aquelas coisas que você mudou. Né? E vai fazendo uma por uma. Né? Muda uma coisa, grava. Vê como é que tá. Mudou a segunda, grava, vê como é que tá. Mudou a terceira, grava e vê como é que tá. Porque se de repente você quiser fazer uma reforma total, cara, de repente você vai se embananar, vai se frustrar. Então, devagar. Tá? Devagar com isso. E para complementar, dê uma olhada em alguns exemplos, pode buscar outros, não precisam ser esses que eu te citei, de pessoas que têm, de oradores que têm, de vendedores que têm, de professores que têm uma voz mais... e aqueles que têm uma variação maior, que têm uma variação mais colorida, como eu tô te apresentando. Beleza? Então, cara, siga aí os nossos canais, as nossas apresentações, as nossas lives e tudo mais. Estamos aqui para contribuir com você, para que você dobre as suas vendas. Conte com a gente, um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima. Valeu!